Glória a Deus. Os irmãos estão me ouvindo bem aí? Amém? Glória a Deus. É motivo de alegria, né, irmãos, estarmos na casa do Senhor, para louvar, para exaltar o seu santo nome, como nós já cantamos aqui, né? Tudo que o Senhor tem nos dado é um motivo de muita alegria, é motivo de gozo, é motivo de festejar tudo que o Senhor tem nos dado. Vamos liberar as crianças. As crianças estão liberadas. Eu não tenho costume de fazer isso não, aí o pastor está me lembrando ali. Vão ali para a sua sala. Também vão cultuar ao Senhor ali. Irmãos, sem mais demora, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 aos Coríntios, no capítulo 1. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Amém. Capítulo 2. 1 aos Coríntios, no capítulo 2, nós vamos ler o versículo 14, 15 e 16. Amém? Todos encontraram? Quem não tiver o exemplar da Bíblia Sagrada, nós temos aqui no telão. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Só esses 3 versículos nós vamos ler agora, mas se você puder me acompanhar aí com a sua Bíblia, nós vamos nos basear aqui, a partir aqui do capítulo 1, a partir do versículo 17. Nós vamos terminar aqui no capítulo 2, no versículo 16 que nós acabamos de ler, né? E eu trouxe como tema dessa mensagem nessa noite, na verdade é uma pergunta. Você tem a mente de Cristo? Nós acabamos de ler aqui que o apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, mas será que você tem essa mente de Cristo? Será que você recebeu isso aí mesmo? Você tem essa convicção de que você tem a mente de Cristo? Nós vamos meditar aqui nessa noite, vamos entender melhor o que o apóstolo Paulo está querendo dizer quando ele diz que nós temos a mente de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele é o fundador dessa igreja de Corinto, né? Foi o apóstolo Paulo quem fundou a igreja de Corinto em uma das suas viagens, em uma das suas visitas àquela igreja. Só um momentinho, irmãos. Em uma das suas visitas, né, aquela região, a região de Corinto. E então aquela igreja ali, aquela congregação, ela era uma congregação relativamente nova, né? Se nós formos comparar, por exemplo, a nossa igreja aqui, nós temos 5 anos, né, de igreja. Nós somos uma igreja também relativamente nova em comparação com outras igrejas, né? Temos igrejas aí que já passaram dos 100 anos, né, de que foram fundadas. Essa igreja era mais ou menos assim também, ela era uma igreja relativamente nova, né, uma comunidade nova na fé, em pleno crescimento, ali na cidade de Corinto, mas ela enfrentava, como eu posso dizer, alguns inimigos já conhecidos da igreja. Aquela igreja, mesmo nova, mesmo crescendo ali, né, pessoas que estavam começando a fazer parte daquela comunidade de fé ali,
desde já ela já passava por alguns problemas, né? E esses problemas já conhecidos de muitas igrejas. E inclusive o apóstolo Paulo ele recebe uma carta, né, dos irmãos lá da igreja de Corinto, falando sobre esse problema, sobre esses problemas que estavam acontecendo ali. Corinto ela era uma cidade que ela era uma colônia romana, ou seja, ela foi colonizada pelos romanos, basicamente foi criada ali, foi fundada pelos romanos, né? E ela tinha, como a maioria das cidades naquela época, como a grande parte delas, ela tinha muita influência grega, né? A cultura grega era muito comum naquela época ali. Então, com toda essa cultura grega que influenciava a cidade de Corinto, vinham também muitos maus costumes, né? Vou colocar assim, vinha uma carga muito negativa de costumes que a cultura grega tinha. Então, dentro da cultura grega havia vários sistemas de adoração, nós podemos dizer. E alguns desses sistemas de adoração, por exemplo, tinha ali na cidade de Corinto, tinha, por exemplo, o templo ao deus Apolo. Deus Apolo, que era uma figura do panteão grego, né, que fazia parte ali, era um dos deuses do Olimpo, da Grécia, né? Para quem conhece um pouquinho de cultura grega, provavelmente já ouviu falar de Apolo, né, que era um dos deuses que os gregos adoravam. Então lá tinha um templo que ele era dedicado a esse deus grego, Apolo. Tinha também um templo de Afrodite. Afrodite, que era outra deusa grega também, que eles acreditavam ser a deusa da fertilidade. Então, inclusive, esse templo de Afrodite, ele era um dos mais ativos naquela região. Porque, e ali dentro, né, dentro do templo de Afrodite, viviam aproximadamente 1000 prostitutas. Essas prostitutas, elas se autodenominavam sacerdotisas, para os irmãos terem uma ideia. Então, entende a lama que a cidade de Corinto estava enfiada, né? Essas mulheres, essas prostitutas, elas se autodenominavam sacerdotisas no templo de Afrodite, e todos os dias elas desciam e realizavam ali o seu trabalho com os homens daquela cidade. Então, está vendo assim, a carga que o diabo, que o inimigo colocava sobre aquela cidade, a carga negativa de pecado, era muito complicado. Então a igreja de Corinto, ela vivia nesse ambiente, esse ambiente envolto de idolatria, de perversidade, de libertinagem, era um negócio terrível. Então, a igreja, naquele contexto ali, ela vivia uma certa briga ideológica com essas questões, mas não uma briga assim que os irmãos iam lá e batiam boca, não, mas era algo assim que acontecia até na própria mente das pessoas ali, dos irmãos daquela igreja, porque, né, conviviam com todos aqueles sistemas de adoração, como hoje nós temos também, várias questões que nos levam a pensar, poxa, quem nunca se perguntou, poxa, será que eu estou seguindo no caminho certo, né? Então, os irmãos ali em Corinto, eles tinham essa questão também. Além disso, além dessa carga negativa imposta aí pela cultura grega, a igreja de Corinto também passava por um problema muito grande. É um problema que, infelizmente, acontece até nos dias de hoje. A igreja de Corinto, ela estava... tinha ali no meio da igreja, entre os irmãos, muita divisão. E o apóstolo Paulo fica sabendo disso, ele recebe uma carta, os irmãos informam, olha, está acontecendo umas divisões aqui dentro da igreja. Nós temos, né, alguns irmãos aqui, que eles estão criando aí umas panelinhas, tem um para um canto, um vai para o outro vai para o outro canto, e um diz que segue Apolo, agora eu já não estou falando mais do Deus grego, estou falando de um outro pregador que havia ali naquela região, um pregador muito eloquente, ele é citado até
na palavra de Deus em algum momento. Então alguns daqueles irmãos seguiam esse pregador, ou acreditavam naquilo que aquele pregador dizia, o Apolo. Outros diziam, não, eu não gosto do Apolo, eu gosto do Paulo. Eu gosto do Paulo pregando. Outros já diziam que gostavam de Pedro. Tinha um grupinho lá que era apoiador de Pedro. Pedro, o apóstolo de Jesus. Aí tinha outros que já eram aqueles mais santos, né? Que falavam assim, eu não sigo nem Apolo, eu não sigo nem Paulo, nem Pedro. Eu não sigo homens terrenos. Eu sigo Jesus Cristo. Então, né? No alto da sua ignorância, eles diziam, não, eu não vou ouvir nem o pastor Vaguinho, nem o Sérgio, para mim não serve de nada. Eu fico com a palavra de Deus, com Jesus e pronto. Quem nunca conheceu um irmão mais ou menos assim, né? Infelizmente, nós temos que lidar com essas coisas ainda hoje, né? Então, esse era um problema que havia ali naquela igreja. Um problema que, na verdade, é muito comum, né? Hoje em dia, por exemplo, nós temos, né, como eu falei aqui, nós temos algumas divisões também na igreja. Infelizmente, nós lidamos com algumas divisões na igreja. Uma muito comum, por exemplo, é alguns irmãos que dizem ser seguidores de Armínio, outros que dizem ser seguidores de Calvino. Né? Eu sou arminiano, eu sou calvinista, mas com todo respeito, irmãos, com todo respeito a esses homens, ao que eles representam para o Evangelho, com todo respeito aos irmãos que seguem um ou seguem outro, mas esses homens estão mortos, irmãos. Esses dois homens, apesar de terem ali a sua importância, mas eles estão mortos. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vive e reina eternamente. Então essas divisões que nós muitas vezes fazemos, né, na igreja, nós estamos muito equivocados, irmãos. Porque muitas vezes nós dizemos que seguimos um, seguimos o outro, e aí criamos essa divisão toda na igreja. Mas são questões, muitas vezes, né, muitas vezes eu me pego prestando atenção em certas divisões que nós temos na igreja, por certos motivos. Irmãos, não vai levar a gente para lugar nenhum. Discussões que às vezes nós levantamos que não vão levar a gente para lugar nenhum. Nós ainda precisamos nos arrepender dos nossos pecados, seguir a Jesus Cristo aceitar a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, como Salvador das nossas almas, e isso vai fazer diferença na nossa vida. Por isso vale a pena lutar, por questões que não vão fazer nenhum tipo de diferença, não vale a pena lutar. E eu acredito que conforme nós vamos crescendo, irmãos, os degraus da espiritualidade, conforme nós vamos crescendo na graça e no conhecimento de Deus, essas coisas vão ficando de lado. Nós vamos nos afastando dessas coisas, nós vamos ficando menos denominacionais, eu poderia dizer. Nós vamos ficando menos divisivos, nós vamos nos dividindo cada vez menos. Nós queremos, na verdade, nos unir uns com os outros. Quanto mais nós crescemos na graça do Senhor, mais nós queremos nos unir ao nosso irmão naquilo que realmente vale a pena. E é isso que eu te encorajo a fazer nessa noite. A se unir, a buscar formas de nos unirmos uns com os outros, para que nós possamos buscar aquilo que realmente vale a pena. E na verdade, se nós observarmos os versículos que nós acabamos de ler, na verdade, se nós observarmos os versículos 17 e 18 do capítulo 1, se os irmãos puderem acompanhar, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque Cristo enviou-me não para batizar, apesar de que Paulo batizou algumas pessoas, né? Mas Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, observe só, o apóstolo Paulo diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem.
Então, o apóstolo Paulo sabe que naquela igreja estão havendo divisões, né? As pessoas estão se dividindo por motivos, eu posso dizer até banais. Mas olha o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Ele está chamando a atenção dos irmãos da igreja de Corinto para algo que eles tinham em comum. Existem pessoas perecendo porque ainda não ouviram a mensagem do Evangelho, e vocês estão aí divididos, enquanto essas pessoas estão lá achando que as palavras desse livro são loucura. Vocês estão correndo atrás de coisas que não vão fazer a menor diferença. Existem pessoas morrendo, existem pessoas perecendo, enquanto nós estamos aqui parados, sem fazer nada. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então, pelo poder do Espírito Santo, Paulo está nesse momento, ele está aniquilando uma estratégia do inimigo, irmãos. Uma estratégia de guerra que Satanás usa dentro das igrejas. Você já ouviu falar daquela expressão dividir para conquistar? É isso que o diabo faz com a igreja. O diabo divide a igreja, aí ele conquista, grupinho por grupinho, porque é muito mais fácil. Isso é uma estratégia de guerra, irmãos. Se você está lutando contra um exército gigantesco lá, o que você tem que fazer? Você não pode você não pode reunir o seu exército em apenas um ponto, para que esse exército venha todo de uma vez para o mesmo lugar. Não, você vai dividir o seu exército, você vai colocar situações para que o exército inimigo tenha que se dividir. Aí fica mais fácil matar eles, fica mais fácil destruir aquele exército, em partes, né? Isso de fato é uma estratégia de guerra, é uma estratégia que muitos exércitos usam por aí. Então, como eu disse, Paulo ele está chamando a atenção para algo que os crentes tinham em comum e não para aquilo que os dividia. E a história que o cristianismo tinha para contar, ela parecia uma tolice, parecia loucura, como o texto nos diz aqui, para aqueles gentios, né, aqueles que ainda não eram convertidos ao Evangelho, aos gentios cultos e aos judeus piedosos. Então Paulo, a partir do nos versículos 19 e 20, Paulo ele começa agora a utilizar de forma livre ali duas citações de Isaías. Versículos 19 e 20 ele cita Isaías capítulo 29, versículo 14 e capítulo 33, versículo 18, para demonstrar como a sabedoria meramente humana está destinada a falhar. Vamos ler os versículos 19 e 20. Do capítulo 1. Versículos 19 e 20. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Então, quando os judeus ou os gentios ouviam falar do Evangelho, muitas vezes aquilo soava como loucura para eles. E é interessante que nos parece, quando nós lemos essas passagens aqui, nos parece que o próprio Deus, ele já tinha planejado isso ser dessa forma. Vamos ler aqui o versículo de número 21, que vai nos explicar em relação aos versículos 19 e 20. Pois, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, nesse versículo 21, Paulo cita o fato de que com toda a sabedoria do mundo, né, nós sabemos que, nós falamos até hoje pela manhã, o pastor falou aqui, sobre como as coisas têm crescido, como a tecnologia tem avançado, né, como
as coisas têm alcançado assim, patamares enormes que muitas vezes a gente nem imaginava, né? Nós temos tanta tecnologia aí se desenvolvendo, mas mesmo com toda essa tecnologia, com toda essa sabedoria que o mundo tem, ainda assim o mundo não conheceu a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus está escondida da sabedoria do mundo. O mundo pode ter lá a sua tecnologia, pode ter formas de descobrir, enfim, tudo que eles podem descobrir, pode descobrir como funciona o DNA humano, podem descobrir como funciona o corpo humano de várias formas, mas o mundo não conhece a sabedoria de Deus. Então, nós somos salvos por essa loucura que nós acreditamos, um Deus que se faz homem, que desce nessa terra, que entrega a sua vida em nosso lugar, que morre, e simplesmente para salvar a mim e para salvar a sua vida. E por que isso acontecia? Por que os gregos achavam que isso era loucura e por que os judeus não acreditavam nessa pregação? O versículo 22 vai nos dar uma dica de por que isso acontece. Versículos 22 e 23. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, para os judeus, irmãos, a mensagem do Evangelho ela era uma pedra de tropeço para os judeus. Porque, por duas razões principalmente, os judeus eles não podiam crer que alguém tinha morrido sobre uma cruz, que alguém que tinha morrido sobre uma cruz pudesse ser o ungido de Deus. Eles usavam, por exemplo, o livro de Deuteronômio para dizer, sem medo de errar, eles diziam, de acordo com o livro de Deuteronômio, que aquele que é pendurado é maldito de Deus. Está escrito lá em Deuteronômio, de fato está escrito lá. Então muitos judeus se usavam dessa prerrogativa, usavam disso que estava escrito na lei do Senhor para dizer, não, esse aí não é o Messias. Como que ele pode ser o Messias se ele foi pendurado numa cruz? Se na palavra do Senhor está escrito que aquele que é pendurado é maldito de Deus. Então, como é que se dava essa questão? Mas, se nós formos observar, de fato, o nosso Senhor, ele sofreu uma maldição, ele sofreu a maldição da cruz. O Pai derramou sobre o Filho a maldição da cruz. Assim como diz, né, eles citavam lá Deuteronômio, mas se esqueciam de Isaías 53, que diz o seguinte: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Os judeus enxergam em Jesus um homem maldito, mas nós enxergamos nele a nossa salvação, porque na verdade essa maldição que estava preparada para Jesus, ela deveria ser descarregada sobre nós, ela deveria ser derramada sobre nós, sobre a humanidade, mas os judeus não enxergam dessa forma. Eles ficavam cegos diante dessa verdade. Eles não enxergavam que esse Cristo carregou um fardo que não era dele, carregou um fardo que era nosso. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Mas glória a Deus, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glória a Deus. Os judeus eles buscavam sinais, e a época em que Paulo estava escrevendo, ela produziu uma série de falsos messias, e todos eles tinham enganado as pessoas com a promessa de que ocorreriam atos grandiosos.
Só para os irmãos terem uma ideia, eu vou citar alguns aqui. No ano de 45 depois de Cristo, havia um homem chamado Teudas. Teudas, ele tinha persuadido milhares de pessoas para que eles abandonassem os seus lares e o seguissem até o Jordão, prometendo que a uma ordem sua, no momento em que ele desse uma ordem ali sobre o Rio Jordão, o rio ia se dividir e a multidão ia atravessar o rio sobre terra seca, assim como aconteceu lá no Antigo Testamento. O que aconteceu? Nada. Então os judeus, eles iam até esses homens porque eles esperavam um sinal, mas esses homens não podiam dar um sinal para ele. No ano de 54 depois de Cristo, também chegou a Jerusalém um homem do Egito, se dizendo um profeta, persuadiu 30.000 pessoas para que o seguissem até o Monte das Oliveiras. Então, parece que está imitando alguém, né? Está imitando alguém aqui. Pediu que essas pessoas seguissem ele até o Monte das Oliveiras, com a promessa de que, com uma ordem dele também, os muros de Jerusalém simplesmente cairiam. E os judeus, então, eles esperavam esse tipo de coisa. Esperavam ver o Jordão abrir, esperavam ver os muros de Jerusalém cair. Mas Jesus, na verdade, ele disse que daria um sinal, mas não da forma que eles esperavam. Jesus, ele deu um sinal muito maior. Ele disse: olha, o sinal que vocês esperam é o sinal de Jonas, que ficou dentro da baleia por 3 dias e por 3 noites. Da mesma forma, o Filho de Deus entrará nas profundezas dessa terra, mas no 3º dia ele ressuscitará. Esse era o sinal. Esse era o sinal. Esse é o sinal que o Senhor entregou para os judeus, mas ainda assim eles não reconheceram a Jesus como Messias. Então, ao invés de um homem forte, um cavaleiro, um homem de guerra, eles viam em Jesus um homem manso e humilde, que evitou deliberadamente, ele evitou de propósito, irmãos, aquilo que era espetacular, ele evitava o show. Jesus não era um showman, como nós temos por aí, né? Ele não fazia os milagres que ele fazia para mostrar para as outras pessoas. Muitas vezes ele manifestou alguns milagres e disse: olha, vai, mas não conta para ninguém. Guarda isso aí para você. Então isso não era para os judeus a imagem de alguém que seria ungido de Deus. E já para os gregos, a mensagem da cruz era uma loucura, como diz o apóstolo Paulo. Os judeus, irmãos, eles acreditavam que o mundo, né, o que explicava o mundo, eles chamavam de logos. Eles usavam essa palavra logos para explicar tanto a origem da vida, quanto, como nós podemos dizer, simplesmente o fato deles estarem ali vivos, o sentido da vida, ou seja, o início e o fim da vida tinham sentido nesse logos, que eles chamavam, mas nem os judeus sabiam explicar o que era esse logos, nem eles mesmos sabiam dizer. Inclusive o apóstolo João, no seu evangelho, no primeiro versículo ele diz que o quê? Ele diz que esse logos, ele diz que a palavra, que o verbo era Deus. No princípio era o verbo, era o logos. Ou seja, esse logos estava lá no princípio. E esse logos que vocês acreditam, ele era o próprio Deus. Né? No início era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Tudo foi feito por ele, tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Foi isso que o apóstolo João disse, se dirigindo a esse logos como sendo o próprio Cristo. Mas, como eu disse anteriormente, um pouco ali sobre a questão dos deuses gregos, os gregos, eles entendiam os deuses, irmãos, como sendo criaturas que não tinham nenhuma relação com o ser humano. Eles não sofriam nenhum tipo de influência do ser humano. Não havia nada que o ser humano fizesse que influenciavam esses deuses. É como se eles dissessem que os deuses não estavam nem aí para os seres humanos. E aí vem um cara com a ideia de que Deus desceu do seu trono, veio para essa terra, encarnou-se em forma humana, se entregou para morrer numa cruz, aí morreu, e aí pelo seu sangue agora
as pessoas são salvas, não faz sentido nenhum. Que Deus é esse que se humilha? Que Deus é esse que tem necessidade de se humilhar? Um Deus que se importa com seres humanos? Isso para a gente não faz sentido nenhum. Então por isso que para os gregos essa mensagem, a mensagem da cruz era uma loucura. O versículo 24 vai nos dizer o seguinte: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Então Paulo, irmãos, ele se gloria no fato de que na maior parte dos cristãos, em sua grande maioria, a igreja ela estava composta por pessoas simples. Então olha que interessante, o apóstolo Paulo diz que ele pede para os irmãos lembrarem um pouquinho de como eles iniciaram no Evangelho. Quando ele diz aqui: vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne. Quando ele disse vede a vossa vocação, irmãos, lembrem-se de quem vocês eram quando vocês aceitaram a Jesus como seu Salvador. Lembrem-se de quem vocês eram quando vocês conheceram o Evangelho. Irmãos, na verdade nós estamos aqui, nessa noite, nós somos pessoas simples. Nosso pastor é uma pessoa muito simples, nós sabemos onde ele mora, sabemos com que ele trabalha. É uma pessoa muito simples. Os irmãos que estão aqui também, nós somos pessoas muito simples. Apesar de nós estarmos aqui muitas vezes cantando ao Senhor, falando da palavra do Senhor, mas na verdade nós não temos nada de especial, nós somos carne e osso como todo mundo. Nós não somos tão mais inteligentes, ou nós não somos melhores uns do que os outros. Na verdade nós somos pessoas muito simples, e essa é a grande graça do Evangelho. Essa na verdade é a grande glória do Evangelho. O Senhor ele não chama os grandes desse mundo, não, Ele chama aqueles que são pequenos mesmo, aqueles que se colocam à disposição, irmãos, para fazer a sua obra. Ele não chama aqueles que são capacitados, mas Ele capacita aqueles que se colocam à disposição. Os irmãos sabem, eu acho que eu nunca falei isso aqui, mas como eu comecei a tocar violão na igreja, por exemplo, foi quando eu ainda na igreja do pastor Roseli, a pessoa que tocava violão lá, que tocava guitarra, na verdade, o irmão ele saiu, ele foi congregar em outra igreja, e ficou sem violonista, ficou sem alguém para tocar guitarra lá, o violão. E nessa época, tinha mais ou menos, acho que um mês, que eu tinha começado a aprender os meus primeiros acordes ali no violão, nem sabia fazer direito, fazia tudo torto, não saía o som direito, não sabia tocar violão. Mas eu falei: Senhor, existe uma necessidade lá na igreja. Eu não sei tocar muito bem, mas se o Senhor quiser, eis aqui a minha oferta. Eu oferto ao Senhor o que eu sei fazer. E graças a Deus, irmãos, tem mais de 15 anos que eu já toco violão na igreja, já aprendi a tocar. Então, às vezes eu ouço os irmãos dizendo: nossa, o louvor ficou muito bom. Não estou me engrandecendo não, tá, irmãos? Mas às vezes os irmãos dizem: nossa, o louvor ficou muito bom e tal, glória a Deus. O Felipe também começou a tocar na mesma época que eu. Mas tudo isso é graça do Senhor, irmãos. Tudo isso é nos colocar à disposição do Senhor. É Ele que nos capacita, é Ele que nos dá força, é Ele que nos ensina. É Ele que nos ensina a fazer a sua obra. E glória a Deus por isso. Então Paulo ele se gloria nesse fato de que a maior parte da igreja, ela era composta por pessoas simples, apesar de que haviam de fato algumas pessoas ali que eram mais cultas. O apóstolo Paulo mesmo era uma pessoa fora da curva, era uma exceção.
O apóstolo Paulo era um homem muito inteligente, era um homem que sabia das coisas. Ele sabia conversar de forma filosófica, ele conseguia conversar com os gregos assim, de igual para igual, né? Mas na grande maioria, a igreja era composta por pessoas mais simples, né? Então, se nós observarmos agora o versículo... só para... Tem uma parábola aqui que eu ouvi uma vez, que é muito interessante, que é o seguinte. Existia um violino. Tinha um violino velho, que ele estava encostado ali no canto. Era um violino já muito antigo. E ele pertencia a uma pessoa, e essa pessoa estava querendo se desfazer desse violino. O que ele fez? Falou, esse violino está jogado aqui no canto, eu acho que eu vou fazer um leilão desse violino, vou ver, eu não sei quanto que ele vale, vou ver quem paga algum valor por esse violino. Então ele pegou esse violino, levou para o leilão, aí tem um violino velho aqui, está meio sujo, meio surrado, arranhado, está sem corda, ou melhor, está com as cordas desafinadas aqui, tem corda, mas está tudo desafinado. Quanto que vocês dão por esse violino? Aí alguém, eu dou R$1. Aí o outro lá, eu dou R$2. Mais alguém? Alguém dá mais? Alguém dá mais? O outro, eu dou 3. Tá bom, eu dou 3. Aí tinha um velhinho sentado lá no final, lá atrás assim, de todo mundo. Aquele velhinho se levantou, veio até a frente, pegou o violino, passou um paninho nele ali, olhou aqui, afinou, tal. Aquele velhinho tocou uma música que aquelas pessoas assim olharam e falaram, rapaz, acho que nem um anjo deve tocar desse jeito. Então aquele senhor, ele afinou o violão, ele afinou o violino, tocou aquele violino assim, tocou uma música maravilhosa. As pessoas ficaram impressionadas com a música que foi tocada com aquele violino velho, jogado ali. E aí a pessoa que estava aqui fazendo o leilão, né, tomou o violino de volta, falou assim, esse violino agora está diferente. Agora, alguém paga mais por esse violino? Alguém gritou lá, eu dou 1.000. Aí o outro, eu dou 2.000. Aí o outro gritou, eu dou 10.000. Qual era a diferença, irmãos, do violino antes e o violino depois? Por que ele aumentou tanto de valor? Alguém disse no meio da plateia, foi a mão do mestre. Foi a mão do mestre que fez aquele violino que não valia nada ter um valor inestimável. Quando o mestre saiu do seu lugar, veio até aquele violino, limpou, afinou as cordas dele e tocou aquela canção tão maravilhosa. Aquele violino aumentou de valor. Aquele violino agora ele era enxergado de outra forma. E é isso que o nosso Senhor faz com a gente. Ele pega pessoas que não são nada, pessoas que não têm nada para oferecer, pessoas sujas, pessoas quebradas, mas ao toque do mestre nós somos limpos, nós somos consertados, e nós podemos então tocar uma nova canção, nós podemos cantar uma nova canção, e dizemos que fomos tocados pela mão do mestre. Glória a Deus. Vamos adiantar aqui. Então no versículo 29, irmãos, o apóstolo Paulo escreve para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então, Deus ele chama os menores, ele chama os pequenos, aqueles que não têm nada para oferecer, para que nenhuma carne se glorie perante o Senhor, dizendo que, não, eu estou aqui pelas minhas forças, não, eu estou aqui porque eu sou inteligente, eu estou aqui porque eu tenho dinheiro. Não, não é por isso, é pela glória do Senhor que nós estamos aqui. O versículo 30, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção,
para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, o nosso Senhor é a nossa sabedoria, o nosso Senhor é a nossa justiça, é a nossa santificação e a nossa redenção, para que nós não cheguemos lá fora e digamos assim que eu fui salvo pela minha própria força. Não, eu fui salvo por Jesus Cristo. Ele é a minha salvação, Ele é a minha sabedoria, Ele é a minha justiça, é Ele quem nos justifica, é Ele quem nos dá sabedoria, é Ele que nos justifica, é Ele que nos santifica e é Ele que nos redime do pecado. Paulo, nesse momento aqui, ele está citando Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. No capítulo 2, se nós observarmos o versículo 1, o apóstolo Paulo vai escrever assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Versículo 2, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. E estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, antes dele ir para Corinto, ele esteve numa outra cidade, chamada Atenas, que era a capital da Grécia, ou que ainda é a capital da Grécia. Está relatado isso lá em Atos, no capítulo 17. Paulo, ele é muito bem recebido naquela cidade, irmãos, na cidade de Atenas. Ele é recebido por vários intelectuais ali, muitos filósofos, e alguns estrangeiros que também estavam ali. E é interessante que, se nós olharmos lá no capítulo 17 de Atos, que foi escrito, né, por Lucas, e Lucas, ele faz um comentário muito interessante. Ele faz um comentário no versículo 21 de Atos 17, ele diz o seguinte, que naquela região de Atenas, eu vou ler primeiro o texto para os irmãos entenderem. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer ou de ouvir alguma novidade. Então o apóstolo Paulo, ele chega naquela cidade, onde as pessoas se ocupavam de nada além do que ouvir e falar coisas novas. E aí Lucas faz esse comentário, é como se ele estivesse dizendo o seguinte, só para os irmãos entenderem. Se você chegar naquela cidade, a cidade de Atenas, e perguntar assim, vocês gostam de fofoca? Aí eles vão falar o quê? Não gosto de fofoca não. Que fofoca? É mais ou menos isso. Então os atenienses, na verdade eles gostavam de uma fofoca, eles gostavam de um burburinho novo, eles gostavam de coisas novas que chegavam ali. Então eles estavam abertos para tudo que chegava de novidade naquela cidade. Então, quando o apóstolo Paulo chega ali, ele é muito bem recebido pelos atenienses. Então eles levam Paulo até o Areópago para discursar, onde ele faz aquele famoso discurso sobre o Deus desconhecido, né, que tinham lá várias esculturas e tinha um lugarzinho ali que estava vazio, estava escrito, o Deus desconhecido. Então Paulo, ele profere ali um discurso dizendo que na verdade esse Deus desconhecido que eles buscam é o Deus que os cristãos seguem. Ele diz, olha, esse Deus que vocês dizem que é o Deus desconhecido aí, é o Deus de Israel, é o Deus que os judeus adoram. Então, só que apesar daquele discurso que Paulo faz ali, um discurso rebuscado ali, Paulo ele cita outros filósofos naquele momento, ele cita pessoas, né, filósofos renomados ali, mas aquele discurso de Paulo não surte muito efeito. Assim, imagino que Paulo esperava que todo aquele discurso que ele fez fosse surtir um efeito maior, mas na verdade
não surte muito efeito ali no meio dos judeus, dos gregos, porque, como nós já dissemos aqui, para eles aquilo soava como loucura. Então, quando Paulo chega agora em Corinto, ele vai dizer, ele vai pregar o evangelho ali de forma muito mais simples. Ele vai se ater, na verdade, à mensagem do evangelho em si. Ele vai falar somente sobre a mensagem de um Deus que se fez homem, que se entregou na cruz para salvar os nossos pecados, que morreu em nosso lugar. Então ele diz aqui, no versículo 4 e 5, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então é por isso que o apóstolo Paulo prega de forma mais simples, para que a fé dos irmãos em Corinto se apoiasse na palavra de Deus. Versículo 6, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria desse mundo, nem dos príncipes desse mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Então Paulo está dizendo aqui nessa parte aqui do versículo 6 a 8, que essa sabedoria que ele está dizendo aqui entre os perfeitos, ele está falando sobre aqueles que eram mais maduros na fé. Então, tinham aquelas pessoas que ainda não haviam entendido, não conheciam ainda o Evangelho. Então Paulo falava para eles de forma mais simples, usando termos mais simples. Agora, para aqueles que já tinham um certo conhecimento do Evangelho, Paulo podia se aprofundar mais, podia falar de coisas mais profundas em relação ao Evangelho. É o que nós fazemos, por exemplo, quando nós estamos aqui na escola dominical, né? Nós falamos de coisas mais profundas aqui na escola dominical. Então, percebam, irmãos, o tesouro que está em nossas mãos. Nós falamos aqui, nós nos reunimos aqui na igreja para falar de uma sabedoria que o mundo não conhece. Olha que tesouro, irmãos. A sabedoria de Deus, ela é derramada sobre nós aqui na igreja, ou quando nós nos reunimos em torno da palavra de Deus, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, nos dada uma sabedoria que o mundo não tem. Olha que riqueza que está em nossas mãos. Nós temos acesso à própria sabedoria de Deus, através da sua palavra, e isso o mundo não tem. Versículo 9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Quantas vezes nós já ouvimos esse versículo aqui, se referindo ao céu, por exemplo, né? Que lá no céu, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem. Na verdade não, irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele está se referindo a essa sabedoria que nos é dada através da palavra do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Nós recebemos algo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, ou seja, o homem natural, o homem carnal, o homem que não conhece a Jesus, ele não conhece essas coisas, mas nós temos esse grande privilégio, através de cada uma dessas letras, cada uma dessas palavras, cada uma dessas frases que foram organizadas dessa forma aqui, que o próprio Deus organizou dessa forma como nós conhecemos hoje. Deus derrama sobre nós a sua sabedoria através dessas palavras, através da sua palavra. Veja que tesouro nós temos em nossas mãos. Versículo 10 vai dizer, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Versículo 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Versículos 10 e 11 ele está dizendo o seguinte, no versículo 11 ele disse, olha, quem é que conhece o seu interior, o que está dentro do seu coração? Só você e Deus. Se você olhar para a pessoa que está do seu lado agora, talvez você pode dizer que você conhece essa pessoa,
O Sérgio pode dizer que conhece a Clarissa, mas na verdade, a Clarissa tem dentro dela coisas que o Sérgio não conhece, o Sérgio tem dentro dele coisas que a Clarissa não conhece. O meu sogro e a minha sogra, às vezes a gente olha para eles, às vezes a gente acha que é uma pessoa só. Né, Wagner? Às vezes a gente olha para eles assim, eles conversam tão parecido, né? Para quem todo mundo que já conhece eles muito bem, sabe que eles falam sempre a mesma coisa, eles são tão eles são tão próximos, que eles conversam da mesma maneira, então eles podem dizer que se conhecem muito bem, mas na verdade, um tem coisas que o outro não conhece. Então Paulo está falando sobre isso. Qual dos homens sabe as coisas do homem? Ou seja, quem conhece o outro, quem conhece o seu próximo, a não ser aquele espírito que tem dentro dele mesmo. Dessa mesma forma, irmãos, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, conhece as profundezas da sabedoria de Deus. O Espírito que habita, o Espírito de Deus, ele conhece as profundezas da sabedoria de Deus. E olha que interessante, no versículo 10, Deus nos revelou essas coisas. Que coisas? As profundezas da sabedoria de Deus foram reveladas a nós pelo Espírito de Deus, porque o Espírito penetra todas as coisas, inclusive as profundezas de Deus. Versículo 12, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as espirituais com as espirituais. Irmãos, isso é muito glorioso, irmãos. Isso é muito grande o que foi nos entregue. O próprio Espírito que habita, o Espírito de Deus, que conhece as profundezas de Deus, foi entregue a nós. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, esse Espírito passa a habitar em nossos corações, e nós então passamos a conhecer as profundezas da sabedoria de Deus. Coisas que nós ainda não tivemos acesso, agora são abertas, são escancaradas para nós. Os nossos olhos podem ver, os nossos ouvidos podem ouvir as coisas que o Senhor preparou para nós. Versículo 14, ora o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Versículo 16, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Então o que nós estamos falando aqui nessa noite, irmãos, é sobre a sabedoria de Deus, é sobre algo que foi entregue à sua igreja, algo que o mundo não tem acesso, irmãos. O mundo pode ter inteligência, pode ter sabedoria nas coisas do mundo, mas nas coisas de Deus, somos nós que dominamos. É a igreja que tem acesso às coisas, a sabedoria de Deus, somos nós que conhecemos ao nosso Deus, e é por isso que o mundo nos chama de loucos. É por isso que o mundo não entende as coisas que nós fazemos, é por isso que o mundo não entende. Nós passamos aqui 2 horas, toda semana, 2 ou 4 horas, nós fazemos 2 cultos por semana, passamos aqui algum tempo louvando, dizendo que Ele é santo, dizendo que Ele é grande, dizendo que Ele é poderoso, dizendo que Ele é amoroso, mas o mundo não entende essas coisas, irmãos, porque o mundo não conhece as coisas que nós conhecemos. O mundo não conhece esse Deus que nós conhecemos, esse Deus que se entregou em nosso lugar, esse Deus que nos amou primeiro, esse Deus que nos amou antes mesmo da fundação do mundo, esse Deus que sabia que um dia nós iríamos pecar, que um dia nós iríamos nos afastar dele, mas que já tinha um plano traçado, para que lá na frente nós pudéssemos novamente ser alcançados por ele. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. E eu te faço mais uma vez aquela pergunta que eu fiz lá no início. Você tem a mente de Cristo?
Você tem a mente de Cristo? Você conhece essa sabedoria que o mundo não conhece? Irmãos, ter a mente de Cristo é pensar diferente do mundo. Ter a mente de Cristo é gozar da sabedoria de Deus. Irmãos, o que nós podemos fazer, irmãos, com a sabedoria de Deus nas nossas mãos, com acesso à sabedoria de Deus, sabendo as coisas que o próprio Deus sabe e Ele nos entrega. Ter a mente de Cristo, irmãos, é ser honrado por Deus, ao passo que mesmo na nossa pequenez, mesmo nós sendo quem somos, nós recebemos de graça algo tão valioso, que nem mesmo os príncipes desse mundo recebem. Ter a mente de Cristo, irmãos, é ter a convicção da presença e da ação do Espírito Santo em nossa vida, o qual nos revela os pensamentos de Deus, as verdades espirituais, os seus propósitos, a sua vontade, através da revelação da sua palavra. E para finalizar, irmãos, eu gostaria de citar aqui 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 3 a 6. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Irmãos, o mesmo Deus que criou esse mundo, que disse, e haja luz, e houve luz, no início, é o mesmo Deus que hoje nos chamou das trevas para essa luz, nos chamou de uma vida de pecado para uma vida de santidade, nos chamou de uma vida de perdição, nos chamou da morte para a vida eterna. Este é o mesmo Deus que esteve lá no início, que era, que é e que será eternamente. Esse Deus se preocupa conosco e Ele nos entrega de graça, irmãos, nessa noite. Se nós reconhecermos esse Deus como nosso Deus, se nós entregarmos as nossas vidas ao Senhor, Ele nos entrega de graça a sua sabedoria. Ele faz em nós, Ele transforma a nossa mente e nos dá uma mente como a mente que Cristo tem, como a mente de Cristo. Ele faz em nós a mente de Cristo. E é isso que eu te encorajo nessa noite a buscar ter a mente de Cristo, a buscar a sabedoria de Deus através da sua palavra, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Vamos orar nessa noite. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai, pela sua bondade, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor não olha para o nosso tamanho, o Senhor não olha para aquilo que nós temos para te oferecer, Senhor, mas o Senhor enxerga o nosso coração, o Senhor enxerga a intenção do nosso coração. Nós glorificamos a Ti porque o Senhor não chama os grandes, mas o Senhor chama os pequenos. Nós te engrandecemos, Senhor, nessa noite, porque o Senhor nos dá a possibilidade, o Senhor nos abre as portas para a sua sabedoria. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é grande, mas mesmo assim o Senhor se importa conosco. O Senhor é poderoso, o Senhor é santo, justo, mas o Senhor se importa conosco. Aprove ao Senhor salvar pessoas como nós. Senhor, nós não somos nada. Quem somos nós perante o Senhor? Mas o Senhor nos entregou o seu próprio Espírito. O Senhor nos deu do seu Espírito, para que hoje pessoas como nós, pessoas errantes, pessoas cheias de pecados, pudessem hoje estar aqui, pudessem ser justificados,
Pessoas como nós possam ser, Senhor, lavados pelo Teu sangue. Possamos estar hoje assentados à Tua mesa e possamos, Senhor, possamos nos deleitar na Tua palavra, possamos entender a Tua palavra. Palavra essa que o mundo não conhece, mas que o próprio Espírito de Deus revela aos nossos corações. Pai, nós Te agradecemos por tudo que Tens feito por nós, por todas as maravilhas. Te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que Tens derramado sobre nós. Em nome de Jesus, nós entregamos, Senhor, nossas vidas como foi cantado aqui nessa noite. Faz, Senhor, a Tua obra em nossos corações. E se existe alguém, Senhor, que entrou nessa noite aqui e que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, que possa nessa noite tomar essa decisão, que possa entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.